Boa noite, irmãos. Peço desculpas. Eu não sei o que houve aqui. Tive que trocar de aparelho, porque o meu não fazia a conexão para a gente iniciar. Espero que todos estejam bens, né? Que Deus possa abençoá-los nessa noite, nesse iniciozinho de noite, que possamos juntos, como nós sempre temos feito, cultuarmos ao Senhor, louvando a Ele com canções que falam das suas maravilhas, que engrandecem o seu nome, que possamos juntos orar pelas nossas necessidades, pelas necessidades do nosso próximo, que possamos juntos meditar em sua palavra. Amém? Então vamos iniciar com uma oração. Eu peço a você que você feche os seus olhos, que você comece já a sua oração nesse momento. Amém? Deus amado, Deus querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui, Senhor, nós temos provado, Senhor, do teu socorro, provado, Pai, do teu auxílio, provado, Senhor amado, do teu sustento a cada dia. E eu te louvo por isso, Senhor. Te louvo pelo perdão dos meus pecados. Te louvo, Senhor, pela minha salvação. Te louvo, Senhor, pela minha família. Te louvo, Senhor, pela igreja que o Senhor me deu para congregar. Te louvo, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem me concedido. E eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos, por cada um, Senhor, dos meus familiares, por cada um, Senhor amado, dos meus amigos, que o Senhor possa, Senhor, guardá-los, que o Senhor possa, Pai, livrá-los de todo mal, que o Senhor possa abençoá-los dia após dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez eu digo, por todo o bem que o Senhor tem nos concedido. Não somos merecedores, não somos capazes, Senhor, de retribuir, Senhor, tudo que o Senhor tem nos concedido. Mas a Ti, Senhor, coube, Senhor amado, fazer aquilo que para nós, Senhor amado, é o melhor. E eu te louvo por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvá-lo nessa noite? Cante comigo uma canção conhecida, uma canção onde a gente pede para que o Senhor mude o nosso coração, mude os nossos sentimentos, que nós possamos aprender diariamente, através da Tua Palavra, através dos nossos erros, e que, aprendendo assim, nós não venhamos a cometê-los novamente. Amém? Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser, peça isso a Ele, um homem segundo o coração de Deus, amém? Quero ser, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Vamos cantar mais uma vez no início. Cria em mim, ó Deus,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito, não, Senhor. Não retires de nós, não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Repita isso mais uma vez. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Queremos, Pai, aprender sim, Senhor, e nunca mais, Senhor amado, errarmos, sermos homens e mulheres segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Amém? Que esse seja o seu desejo também, né? Errar, eu acho que é impossível de não cometermos, né? De não errarmos, mas com a ajuda do Senhor, eu acho que a gente reduz bastante essa possibilidade. E se cairmos, se tropeçarmos, nós temos para quem nos voltar, para quem nos pedirmos forças para continuar caminhando, forças para se levantar, forças para corrigir os nossos passos. Amém? Deus possa nos abençoar. Vamos então para os nossos anúncios. Nós temos nos reunidos aqui nas lives do Instagram e do YouTube, nas lives do Instagram, né? O YouTube são as gravações das lives, né? Todas as terças, quintas e domingos, às 7 horas. Temos nos reunido em oração através do aplicativo, né? Todos os dias, 8 horas, dias que não estamos em live, todos os dias, 8 horas, todas as noites, né? Às 8 horas. Que nós continuemos assim, até nós termos de novo a autorização para voltarmos, né, a congregar em nossa igreja, que possamos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos idosos, né, pelas nossas famílias, pelos nossos amados e queridos próximos a nós, amém? Pelo mundo, né, que vive por um momento inusitado, um momento talvez para muitos de nós, né, nunca vividos pela idade, mas que, como a gente vê no livro de Provérbios, que tudo
um dia já aconteceu, e esse mundo já passou por uma crise parecida. Muitos de nós não éramos nascidos, mas isso não é novo, né? Isso vem de tempos em tempos e a cada geração prova um pouquinho dessas situações. Eu peço a você que você continue cooperando, né? Dizimando, ofertando com a sua igreja. Temos as nossas necessidades, sim, ainda continuam chegando as contas, ainda continuam tendo despesas, e eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pelo seu comprometimento, porque até aqui, nesses 3 meses, indo para 4 meses, nós honramos todos os nossos compromissos, e eu creio que, assim como nós temos feito na igreja, né, os nossos compromissos pessoais também estão sendo cumpridos, né? Uns com um pouco mais de dificuldades, outros menos, mas Deus tem nos dado recursos para que possamos honrar, né, as nossas palavras e os nossos compromissos. Eu agradeço a Deus por isso, né? Eu peço a você que você feche os seus olhos agora e faça uma oração, como eu já falei inicialmente, né? Pelos nossos irmãos, orarmos uns pelos outros e pela nossa vida financeira também. Amém? Deus amado e querido, louvado, Pai, e engrandecido é o teu santo nome, Pai. Tantos, Senhor amado, são os problemas, tantas, Senhor, são as doenças, tantos, Senhor amado, são as dificuldades, Senhor, que temos passado, que temos vivido, que temos, Senhor, verificado, Senhor, no dia a dia, mas eu creio, Pai, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem, Pai, nos dado, Senhor amado, muito mais, Senhor amado, do que nós imaginávamos, Senhor. O Senhor tem nos dado muito mais, Senhor amado, do que poderíamos, Pai, conseguir com as nossas próprias forças, Pai, com o nosso próprio braço, Senhor. E eu te louvo por isso, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado cair enfermos, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o alimento diário, e nós temos vivido, Pai, dia após dia, Senhor. Talvez não da forma, Pai, que desejássemos, talvez não da forma como antes, mas estamos vivendo dia após dia conforme o teu querer, conforme a sua dispensação, Senhor. E eu te louvo por isso, eu agradeço a ti por isso, Senhor, porque tua palavra diz: em tudo devemos dar graças a ti, seja, Senhor, na bonança, seja na dificuldade. Eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor, porque o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre, e nós temos provado dela dia após dia. Eu te peço, Senhor, pelos meus irmãos da nossa comunidade, né, pelos idosos da nossa comunidade, pelos irmãos, Senhor, do grupo de risco, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa, Pai, livrá-los, Senhor, de toda e qualquer infecção, que logo, logo, Senhor, nós possamos nos reunir na nossa igreja, né, no prédio, Senhor, juntos para te louvar, juntos, Senhor, para bendizer o teu santo nome, juntos, Senhor, para meditarmos na tua palavra, juntos, Senhor, como igreja, Senhor amado, num só propósito, num só objetivo, que é te louvar, que é te engrandecer, Senhor. Que esses momentos, Senhor amado, cheguem o mais rápido possível, que nós possamos, Senhor, voltar, Senhor amado, às atividades normais, né? Tanto nossas atividades da igreja, tanto as nossas atividades do trabalho, as nossas atividades sociais, pessoais, que possamos, Pai, voltar à nossa rotina, Senhor, o mais breve possível, Pai. Ser com aqueles, Pai, que estão passando, Senhor amado, por enfermidades, né? Não, seja ela relacionada a essa pandemia, sejam elas, Senhor amado, enfermidades crônicas, agudas, que o Senhor possa curá-los, Pai, que o Senhor possa livrá-los, Senhor, de todo mal, que toda dor cesse, que todo mal seja extirpado, que os teus filhos, Pai, sejam curados nessa noite, Pai, que eles possam, Pai, ter suas dores cessadas, saradas nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Deus que curou enfermos lá no passado, o Deus que ressuscitou mortos, o Senhor é o mesmo, o seu poder não diminuiu, a tua glória não diminuiu, Senhor. Que se essa é a tua vontade,
que nós sejamos curados, que nós não passemos, Senhor amado, por essa infecção. Assim seja, Senhor. Mas caso contrário, que o Senhor nos dê força, Senhor, para passar por esse turbilhão, Senhor amado, passar por isso e sairmos mais fortalecidos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes da Tua casa, que o Senhor continue sustentando cada um, que o Senhor continue, Pai, dando, Pai, a cada um, Senhor amado, mais e mais, Senhor, mais surpresas, Senhor, surpresas positivas, Pai, no sentido de que num período em que nós temos demissões em massa, num período em que nós temos reduções de salário, que os Teus filhos sejam surpreendidos, Senhor amado, com bonificações, sejam surpreendidos, Pai, com promoções, que seja, Pai, o contrário, Pai, na contramão desse mundo, Senhor, não porque somos melhores, Pai, mas porque nós, em primeiro lugar, colocamos a nossa confiança em Ti, e só o Senhor pode mudar a nossa sorte, só o Senhor pode mudar a nossa história. Por isso, Senhor, eu te peço, nos ajuda, Pai, na nossa vida financeira, na nossa vida, Senhor amado, sentimental, emocional, física, em todas as áreas, Senhor amado, que nós possamos contar com a Tua ajuda, contar, Senhor amado, com a Tua proteção, contar, Senhor amado, com o Teu agir, Senhor. Que nós possamos, Pai, ver e crer, Senhor amado, que o Senhor é fiel a Ti, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu agora até me perdi na hora. Eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Eu confesso aos irmãos que esse negócio do meu telefone não funcionar me deixou meio perdido agora. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Vamos repetir mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pai amado e querido, mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra, eu peço a Tua ajuda, eu peço, Pai, a Tua graça, eu peço a Tua unção, que eu possa, Senhor, transmitir para a Tua igreja aquilo, Senhor amado, que eles precisam, aquilo, Senhor amado, que o Senhor quer que eles ouçam, aquilo, Pai, que serve como alimento, Senhor, para cada um de nós. A Tua palavra, Senhor amado, é o nosso alimento. A Tua palavra, Pai, é o nosso sustento, Senhor. E nós precisamos dela dia após dia. Por isso eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, que possamos, Senhor, meditar juntos, Pai, nesses versículos, meditar juntos, Pai, nessa noite, Senhor amado, nessa palavra, que possamos, Pai, sair abençoados, que possamos sair daqui maravilhados, Senhor amado, com os ensinamentos e com aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nós lemos o versículo 7, de Provérbios 1, que praticamente é o versículo chave desse livro de Provérbios, O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Um versículo bastante conhecido, um versículo que nós já cansamos de ouvir, mas essa meditação veio ao meu coração através eu lendo essa semana o livro de Provérbios, que tem sido minha leitura diária, meu plano de leitura, e eu comecei a ler Provérbios,
eu procurei entender um pouco mais o que o livro de Provérbios queria dizer, né? Um panorama geral do livro de Provérbios. E aí veio ao meu coração essa meditação e eu queria compartilhar com vocês, né? O livro de Provérbios. O que são provérbios, né? Provérbios são os tais ditos populares, né? São frases curtas que transmitem ensinamentos retirados de experiências de vida, ou, né, são acontecimentos cotidianos, né, que são ensinados, né, e aplicados em diversas situações, né? E o livro de Provérbios, ele compilou esses ensinamentos, né, em 31 capítulos. Aí você pode me perguntar, se eles são ditados populares, né, de experiências vividas por outras pessoas, então eles não são, eu posso dizer que eles não são a palavra de Deus? Não, eles são a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia lá em Timóteo 3, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, mesmo que esses provérbios sejam ditos, né, ditados populares, mas eles estão inseridos dentro da Bíblia. E tudo que está dentro da Bíblia nós entendemos como palavra de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, Provérbios é palavra de Deus para nós. Amém? Esses ensinamentos saíram, claro, da mente, coração, boca e mãos de homens que, conduzidos pelo Espírito de Deus, deixaram esses escritos para que hoje nós pudéssemos aprender, né, com esses ensinamentos. A gente cantou no início, né? Quero aprender com meus erros para não cometê-los, né? Só que a gente aprende também de uma forma menos dolorida, né? Ou menos dolorosa, né? Se eu tenho pessoas que viveram ou passaram por situações que hoje eu estou vivendo, que hoje tem sido um problema para mim, por que eu não posso aprender com eles e não cometer esses mesmos erros? Então, existe sim ensinamentos em Provérbios que podem nos tirar de diversas ciladas. E por isso é importante, por isso nós precisamos meditar nesses versículos. Quem escreveu a maioria dos provérbios foi Salomão, né? Salomão escreveu a maioria desses ensinamentos, né? Mas, se você for lendo o livro de Provérbios, você vê que também homens chamados Agur e Lemuel, em Provérbios 31, nós encontramos lá, ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. E Lemuel, né, em 31, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Então, além de Salomão, nós temos Agur, Lemuel e ainda mais outros sábios, né, que deixaram aqui escrito pelo menos 30 ensinamentos. A gente vê isso lá em Provérbios 22, 17, né? Diz assim, preste atenção e ouça os ditados dos sábios, né? E aí vem uma lista aí de pelo menos 30 ensinamentos. Então, nós encontramos a maioria dos provérbios escritos por Salomão, mas pelo menos dois nomes aqui que foram escritos, né? Do Agur e do Lemuel, e mais outros sábios que não temos os nomes. E quem foi Salomão? Salomão, a gente ouve bastante, né? A maioria de nós conhecemos, né? Em 1 Reis 4, 27, diz diz assim, 1 Reis 4, 27, Deus
deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. E justamente essa sabedoria que Deus deu a Salomão o transformou em um homem bastante conhecido, né? Então Salomão ele era conhecido pela sua sabedoria. E essa sabedoria dada pelo Senhor e esse conhecimento permitiu que Salomão projetasse e construísse grandes edifícios, né? Sistemas de engenharia, que ele fosse um comunicador altamente qualificado, que ele fosse um professor e que ele pudesse compor pelo menos 3.000 provérbios, além de mais de 1.000 cânticos, né? Nós podemos ver isso escrito em Eclesiastes 2:4, eu não vou ler para não ficar muito grande aqui, Eclesiastes 2:4 até o 6, 1 Reis 9:10 diz isso sobre Salomão, né? sobre as construções e os projetos de engenharia que ele fez, né? E sobre a sabedoria dele em relação aos ensinos, né? E sobre os cânticos, sobre tudo que ele compôs. E Márcio, qual o propósito do livro de Provérbios? E aí, o propósito do livro de Provérbios, ele vem logo nos primeiros versículos. Aí eu vou pedir que você abra a tua Bíblia de novo aí. Provérbios 1:1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então ele faz uma apresentação aqui de quem é Salomão, de quem está escrevendo, né? Nesse primeiro capítulo. E aí qual o propósito? Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Isso é o que o mundo tem precisado muito disso. Se o sábio, e também não tem só para o novo aqui não, tá? Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Ou seja, quem já tem experiência e der ouvido ao que está escrito aqui nesse livro, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Amém? Então, esse é um dos propósitos do livro de Provérbios, né? Esse é o propósito do livro de Provérbios. E eles foram escritos e organizados com o propósito de ser um manual, né? Principalmente, né? Para a criação de filhos, né? Os pais liam ali o livro de Provérbios, leem o livro de Provérbios, e dali eles tiram bons ensinamentos para criar os seus filhos, né? De acordo com a lei de Deus. E nós, adultos, né? E nós que somos também filhos de pais aqui da terra, pais terrenos, mas nós também somos filhos do nosso Pai Celestial. E como filhos, nós devemos aprender esses ensinamentos, né? Devemos estudá-los, entendê-los e praticá-los todos os dias. Então, o livro de Provérbios não é só para filhos, não é só para idosos, não é só para jovens, ele é para todos, porque todos nós precisamos diariamente aprender, precisamos diariamente compreender qual é a boa vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? E como a gente entende esse livro, né? A maioria dos estudantes, né, da Bíblia, né, entende que a Bíblia ela é dividida, né, em capítulos e versículos, né? E isso foi adicionado posteriormente, né? E qual era o intuito disso? De organizar e facilitar o manuseio dessas informações. E se você parar para prestar atenção, o livro de Provérbios, como eu comentei lá no início, ele possui 31 capítulos, o que é perfeito para a gente meditar e ler diariamente,
né? Antes de sair de casa, ler, deixa eu ver o que o Senhor tem a me ensinar hoje aqui, né? Então você pega e lê o capítulo inteiro de Provérbios, que vai te dar muito mais entendimento, né? E cada capítulo, né, ele vai oferecer, como eu falei, uma dose diária de direção em uma variedade de áreas, né? E geralmente a gente vai experimentar, né, vai ter oportunidade de lembrar de alguma situação dessa que a gente leu no nosso dia. Ao lermos Provérbios capítulo por capítulo, temos a oportunidade de aprender e ensinar muitos assuntos, né? E esta ordem de organização nos permite a repetição e os lembretes regulares. Quem é pai e mãe sabe que, filho, você precisa repetir e repetir infinitamente. E mesmo assim vão ter situações que eles não vão aprender. Como nós cantamos, eles vão ter que aprender com os próprios erros, né? Quando doer na pele é que ele vai aprender. Então, por isso que você lendo o livro de Provérbios, e eu estou fazendo isso, dá a sensação de que isso aqui eu já li. Será que eu estou repetindo? Será que eu estou lendo errado? Eu errei o capítulo que eu tinha que ler e repetir? Não, é porque ele é repetitivo, de propósito, né? Para que a gente possa guardar bastante os ensinamentos do nosso coração. Nós, como eu falei, né? Filhos precisam, né, que as coisas sejam repetitivas para que possam aprender. É um trabalho cansativo, é um trabalho que toma tempo, mas a gente espera que ele seja eficiente. Então, por isso, né, que ao lermos esses capítulos diariamente, nós vamos nos deparar com leituras que parecem ser repetitivas, mas elas são o mesmo. Né? Aqui, ó, os filhos de Deus, qualquer seja a idade, não são diferentes, né? Como eu falei. Os provérbios são cuidadosamente, pensativamente e intencionalmente organizados para realizar o propósito divino de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, por isso que é importante nós lermos esses livros, esses capítulos diariamente. Agora, a gente tem que entender aqui que é o seguinte, né? O livro de Provérbios, ele não é um manual de autoajuda, ele não é esses livrinhos que a gente compra por aí, que ensina a gente como fazer isso ou como fazer aquilo. A gente tem que ter ciente que existe ali ensinamentos inspirados por Deus, para que nós, como filhos deles, pudéssemos aplicar na nossa vida, pudéssemos aplicar no nosso cotidiano, para que nós viéssemos a aprender, né, e praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Né? O livro de Provérbios é um manual para a vida bem-sucedida. É um livro que aborda decisões de vidas, decisões essas importantes, e, como eu falei, né, ao contrário de outros manuais, o livro de Provérbios é a palavra de Deus, ela é inspirada de Deus. Fato que eleva esse livro acima de todos os outros trabalhos já publicados. Né? Não que nós não possamos aprender, né, de uma outra maneira a lidar com os nossos problemas, mas a Bíblia, o que está escrito ali em Provérbios, é o nosso manual de fé, né? Como a gente cansa de ouvir lá na igreja. Tudo que está escrito é inteiramente verdadeiro e confiável. É a sabedoria de Deus revelada para a raça humana. Amém? E essa sabedoria, ela é transmitida atemporal. Então, independente do tempo, independente da idade, independente em que século você vive, tudo que está escrito ali ele é relevante, né, em todas as idades, de gerações e gerações. Por desígnio divino, a pessoa que usa esse manual, né, como um guia, né, para a sua vida, ela está qualificada a lidar com qualquer situação em qualquer situação, né, da sua área de vida. Né? O livro ele abre um caminho
que, se seguidas, leva realizações, leva a gente alcançar os nossos objetivos, né? A chegar aonde nós queremos, porque ali ele vai dando orientação de como um filho de Deus tem que seguir, como nós temos que fazer, o que nós não podemos fazer, né? Porque isso vai nos trazer um problema. Então, ele é o nosso manual, o manual do cristão. Lembrando sempre que ali é a palavra de Deus para as nossas vidas. Importante aqui é o seguinte: algumas pessoas elas acabam se desiludindo, né? Com o livro. Por quê? Porque se você pegar alguns ensinamentos ali, você tem que entender que Provérbios ele ensina e expressa princípios, né? Ali não são promessas, e muitas pessoas entendem como promessas, né? Os provérbios são declarações generalizadas do que normalmente acontece na nossa vida, do que normalmente é verdadeiro na vida, e eles não devem ser tratados como promessas. Quer ver? Provérbios 11:8, olha, você vai entender o que eu estou falando. Diz assim, ó: o justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Isso não é uma promessa de que você que você é salvo das tribulações. Quantos cristãos nós conhecemos que têm passado por tribulações, que têm passado por sofrimento? Quantos de nós mesmos temos sentido na pele essas tribulações? Então, temos que ter em mente que coisas boas acontecem, né? Coisas boas podem acontecer, como coisas ruins também, tanto para nós que somos cristãos, como para o ímpio. Então, isso não é uma promessa, isso é um princípio. Amém? Então, para que você não seja mais um desse time que se decepciona, tenha isso em mente. São princípios que vão nos ajudar a viver melhor aqui nesse mundo. Tá? O objetivo de Provérbios ele é simples, claro, e pelo menos ele está dividido em 3 partes, é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Tá? Ele está dividido em sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria, para a gente já começar a conversa, ele é um atributo de Deus. A gente vê isso, o próprio livro de Provérbios escreve isso, né? Provérbios 3:19 diz assim: por sua sabedoria, ó Senhor, lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Então, Deus ele é sábio, né? E a sabedoria aqui, para nós, ela não é só um mero conhecimento, informação ou educação. A sabedoria, ela não está apenas aqui, na nossa mente. Ela é refletida também através da nossa conduta, através das nossas ações para com o próximo. Bem, para que fique claro para você, quem é sábio aplica princípios morais e éticos que ele aprendeu. Amém? Resultando o quê? Numa vida piedosa. Quem é sábio compreende o significado de uma situação, entende o que fazer e como fazer da maneira certa e no momento certo. Quem é sábio sabe se relacionar com responsabilidade, observando e seguindo os princípios do Criador. Quem é sábio vive uma vida santa, como Deus planejou para o homem. Então, você vê que sabedoria engloba tudo isso aqui. E nós vamos aprender isso no livro de Provérbios, porque ali tem muito a nos ensinar. Nós temos muito que aprender ali. Amém? E o livro de Provérbios também nos ensina o quê? Disciplina, né? Esse seria o nosso segundo ponto aqui. Os provérbios escritos ali no livro de Provérbios nos ensinam uma vida que requer mais do que habilidade, né? Mais do que esse conhecimento mental, né? Mas também uma vida disciplinada, né? E o que é disciplina? Disciplina é um exercício de controle, seja por conta própria ou por uma fonte externa. A nossa tendência natural, e aí é por causa do pecado, né? É não ser disciplinado.
E você vê isso fácil, né? Deixa uma criança sem você corrigir, o que acontece? Ela se torna uma criança insuportável, indisciplinada, sem regra, sem nada. Ela não respeita nada, porque tudo para ela é aquilo, é o que a mente dela, o que ela sabe, o que ela entende como correto, ela vai fazer, independente de que mal isso esteja levando. Então ela precisa ser disciplinada. Então Provérbios também nos ensina isso, uma vida disciplinada. A disciplina corrige os nossos caminhos desordenados e nos obriga a fazer o que é correto. Provérbios 13, 24 diz assim, ó: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha como isso é importante. Então, se você ama seu filho, se você ama, né, a tua filha, você precisa discipliná-la. E aí, meu irmão, se vai ser com vara, se vai ser com castigo, se vai ser com palavras, cada um vai usar a sua metodologia, cada um vai usar da sua psicologia, do seu conhecimento para disciplinar, mas precisa discipliná-lo. E nós, que somos filhos de Deus, também seremos disciplinados. Se nós sairmos do eixo, com certeza seremos disciplinados, amém? Pelo Senhor. E o terceiro ponto é o quê? A compreensão da vida, né? Quando nós aprendemos, ou seja, temos a sabedoria e somos disciplinados, nós passamos a compreender a vida, né? Os provérbios, eles nos dão esse entendimento, né? Ou seja, a gente começa a perceber e discernir o que acontece ao nosso redor, né? E passamos a viver uma vida piedosa, fugindo do pecado e grato a Deus pela nossa salvação. Amém? Nós passamos a entender que tudo que está acontecendo, faz caramba, foi só por Deus mesmo que eu consegui chegar até aqui, foi só por Deus mesmo que eu estou vivo até aqui. Então, Provérbios, quando a gente lê esses ensinamentos e a gente entende, pratica, guarda do nosso coração, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Amém? Agora, isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Em Provérbios 23 diz assim, ó: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, aqui ele não está falando assim que isso é de graça. Isso tem um preço, né? Você conhecer a verdade, né? Você entender essa verdade, né? Ser sábio, ser disciplinado, né? E ter essa compreensão da vida tem um preço, né? E nós, como cristãos, devemos reconhecer o valor da sabedoria, da disciplina, da compreensão da vida e pagar esse preço, que muitas vezes é alto. É alto. Por isso que nós temos que ter convicção que esses valores são muito importantes para nós, né? E aqueles que vivem, né, pagando esse preço, passam por sacrifícios significativos ao longo do caminho. Por quê? E aqui a gente está concluindo a palavra. Porque eles investem grande parte do seu tempo estudando a palavra de Deus, buscando entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, né? Buscando entender aonde ele está falhando, aonde ele precisa melhorar, né? O que o Senhor quer que ele faça, de que maneira o Senhor quer que ele faça. Então ele perde um tempo esse que ele podia estar na praia, tempo esse que ele podia estar fazendo o que ele quisesse, se divertindo, sei lá, descansando, dormindo, qualquer coisa, mas ele está ali investindo o seu tempo na palavra do Senhor, né? Preço esse, né? Quando você define as prioridades, né? E segue ela, principalmente a minha prioridade é semanalmente estar ali na igreja, junto com os meus irmãos, semanalmente estar ali reunido, assistindo às lives, reunido na sala de oração. Então, você paga o preço por isso, por priorizar as coisas de Deus na sua vida, né?
Outra coisa, né, um preço caro, negam o prazer temporal e a satisfação imediata a fim de ganhar coisas de valor e duradouro. Amém? Então, assim, quantos de nós deixa de fazer coisas que para nossa carne vai fazer muito bem em prol de uma coisa mais duradoura ali na frente? Amém? Esse preço é o que? É você recusar a seguir a multidão. Eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo, é modinha. Então, não, você como cristão, você sabendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, você não vai seguir essa moda, essa onda, né? Então, você paga o preço por isso, porque você está indo na contramão do mundo. E quando você vai na contramão, você é pisoteado, você é encarado como um ET, você passa por dificuldades tremendas, né? Você toma decisões que muitas vezes você se posiciona, né, de forma impopular, né? Olha, eu não concordo com essa maneira de se viver. A palavra do Senhor diz que homem é homem, mulher é mulher, e isso para mim basta. Não é porque todo mundo está dizendo que não é porque todo mundo diz que é bonito que eu tenho que concordar. Então você paga o preço por isso, né? O cristão que segue essas orientações, ele deixa de ter ganhos duvidosos, sabe? Aqueles esquemas, aqueles jeitinhos, aquelas coisas que você poderia se beneficiar, né, de alguma forma, seja ela financeira, seja ela como for, e você deixa de lado porque você sabe que isso não é correto. Você sabe que isso vai te trazer mal. Você sabe que isso vai desagradar ao seu pai. Então, você paga preços altos, porque você praticamente vive na contramão desse mundo. Você vive como um ET aqui nesse mundo. E nós somos realmente um ET, porque nossa casa não é aqui, nossa casa é lá em cima, né? E isso tudo, né, vai trazer para nós uma vida difícil, vai trazer para nós uma vida que pode dificultar a nossa projeção, né, nossas promoções, mas tenha certeza, é melhor a gente seguir a orientação do nosso Pai, é melhor a gente fazer aquilo que agrada a Ele, do que a gente fazer o que agrada a nossa carne, do que a gente fazer o que agrada ao nosso patrão, fazer o que agrada às pessoas que estão acima de nós. Lembre-se, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Por isso eu incentivo a você. Busque sabedoria na palavra do Senhor. Busque entender qual é a vontade do Senhor. Medite nesses provérbios, não como se fossem ditos populares somente, mas ali aprendendo diariamente o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para que Deus se agrade das minhas atitudes. Como eu falei, é atemporal. Foi escrito há 10 mil anos atrás. Não interessa. A vontade do Senhor e o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se Ele nos ensinou, se Ele deixou escrito para nós, se Ele permitiu que esses homens deixassem escrito, né, esses sábios deixassem esses ensinamentos para nós, para que nós pudéssemos aprender, não só com os nossos erros que são mais dolorosos, mas aprender com o que eles deixaram escritos, para que nós pudéssemos aprender a viver, vamos aprender. Amém? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então eu digo, não seja um insensato, não seja um indisciplinado, não haja de forma louca, seja sábio, seja disciplinado e haja com sensatez. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, que Ele possa abençoar cada um de nós, que possamos aprender com o que nós
com a palavra do Senhor, aquele manual ali que está para nós disponível dia após dia. Amém? Que o nosso prazer seja meditar na lei do Senhor diariamente. Amém? Pai amado e querido, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos permite, Senhor, a aprender. O Senhor nos permite, Senhor, a Te conhecer dia após dia através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, a meditar nas Tuas palavras, nos Teus ensinamentos, Pai, e que possamos não apenas meditar, mas entender e praticá-los diariamente. Que possamos, Pai, refletir a Tua imagem, que possamos refletir, Senhor, a Sua semelhança, que possamos ser crentes, Pai, verdadeiros, crentes, Senhor amado, com C maiúsculo, que possamos ir na contramão desse mundo, que possamos viver não para agradar esse mundo, mas para Te agradar, Senhor, para Te agradar, porque nós, como filhos obedientes, nós precisamos Te agradar em primeiro lugar. Como é bom, Senhor, quando o nosso filho terreno é obediente, isso alegra o nosso coração. Então, da mesma forma, nós, como filhos Seus, precisamos fazer o possível para Te agradar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E eu Te peço, nos sustenta, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para vocês. Desculpa se essa gravação não ficou tão boa, porque várias vezes aqui o celular apresentou algumas notificações que eu não sei se estava passando, se não estava. E espero que da próxima vez que a gente se encontrar aqui, nós não tenhamos essas falhas técnicas, amém? Mas que você possa ter sido abençoado com a palavra e na meditação de hoje. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém?